Bom, boa noite, bom dia, perdão. Sou o Cirlei, sou superintendente da FGV Educação Executiva. Troquei o dia pela noite, na verdade. Eu queria primeiro agradecer a presença de vocês, comentar que esse evento que a gente está fazendo faz parte do Fórum de Educação Executiva. Esse é o 14º fórum que acontece. A gente escolhe alguns temas, e temas que a gente entende que é importante haver uma discussão, para gerar um conteúdo, né? E gerar exatamente esse debate aí com os profissionais e com as pessoas interessadas, e busca trazer sempre pessoas de referência daquilo, da discussão, realmente para enriquecer. E especialmente esse evento de hoje, a gente também vai gravar, porque a gente acredita que a qualidade é tão alta dos temas que a gente vai ter depois, e tem sempre muita busca das pessoas pela informação, então a gente vai postá-lo e vai manter isso aí rico como a gente já faz, e aí a gente vai dividir certamente para um número maior de pessoas aí. Bom, esse fórum e esse tema de hoje tem relação com o da semana passada, que a gente falou de IA, teve uma discussão muito boa, apresentando ferramentas, o que a gente, como usuário, pode utilizar da IA para resolver o nosso problema do dia a dia, não só o usuário, mas aí o profissional de tecnologia também, né? E aí, batendo uma bola aqui com o professor e coordenador do nosso curso, o André Barcaui, a gente falou, poxa, e aí, o profissional de TI, como é que ele vai fazer aí, diante desse monte de solução que existe aí? Será que a carreira dele está preservada no tempo? E essa discussão, que eu acho que é bem rica, que vai acontecer agora. Agradeço antecipadamente aos nossos convidados, que o André Barcaui vai apresentar. O André Barcaui é coordenador do nosso curso de gerenciamento de projetos, coordena com excelência esse curso aí, já há um longo tempo, e também do gestão de tecnologia, de TI, que foi confirmado, inclusive. Nós também temos um MBA em IA, que também está confirmado. Então, esse semestre eu estava brincando com ele, todos os nossos cursos presenciais, e isso mostra que o cenário realmente da busca de cursos presenciais está aumentando, estão confirmados, né, até o momento. A gente tem mais outros aí para iniciarem esse semestre, mas isso é bom e mostra a busca das pessoas por um conhecimento, e um conhecimento sólido, um conhecimento que a gente acredita que a gente traz, que a gente tem condições, porque a gente tem professores aí das mais variadas áreas e que realmente conhecem do tema. Então, muito obrigado. Barcaui, é com você, e essa mesa de discussão aqui certamente vai ser muito rica para nós. Obrigado, chefe. Bom, vamos sentar então, Marcelo, por favor, o Edson aqui também, ó. Colocamos aqui Vou ficar aqui no meio, porque em tese vou estar mediando aqui, por isso que eu vou ficar no meio. Tem aluno aqui, não? Que eu não tenha lembrado, que a gente não lembra? Tem aluno nossos cursos aqui, ou não? Tem ex-aluno. De que curso? Eu sou da turma 1 de marketing. Turma 1? Turma 1 do... Quanto é que foi a turma 1? Não nem dizer. Tem muita gente da turma 1? Mais gente? Vocês também foram? Elas também? Não. Tem mais alguém que foi ex-aluno aí? Não? Ai, que bom te ver, tá magrinha. Mais alguém? Não? Também foi aluno de quê? Administração de sistemas. Nossa, isso faz tempo também, não faz? 2007. Caramba. Mais alguém também? As pessoas com vergonha. Levanta a mão. Quem mais? Fala aí. Foi o que curso? GTI 15. Então você foi aluno, pô. Você foi aluno. Sinto muito, estou brincando. Gente, olha, é um prazer estar aqui. Poxa, esse tema... Vocês viram que a gente deu uma expandida no tema? O tema estava ligado à inteligência artificial e como é que isso influencia no trabalho das pessoas de TI. Por acaso, temos aqui o superintendente aqui do Cicobi, o Edson Rodrigues, TI. Temos aqui o Marcelo Magalhães, TI, professor nosso da casa. TI e outras coisas mais, mas TI é o centro das atenções deles e minhas também. Então, eu acho que, para mim, esse assunto é muito interessante, porque está havendo uma revolução no mercado, vocês estão percebendo. Quem não é de TI aqui? Todos são de TI. Então, estamos em casa, estamos aqui de nerd para nerd, né? Como bom TI, todos aqui gostam, por exemplo, de Guerra nas Estrelas, óbvio, né? Alguém não gosta? Por favor, se retire. Todo mundo gosta. Então, tá bom. Não vou entrar naquela polêmica de Guerra nas Estrelas ou Jornada nas Estrelas, porque os mais velhos, os mais vintage, os mais notes,
vão gostar de jornada, né? Já lá, mais um Spock lá atrás. Mas, gente, olha, quero também de cara aqui agradecer a presença do Edson, porque, poxa, tempo é muito valoroso e obrigado, Edson, por você estar aqui de manhã, numa quinta-feira, lotado de coisa para fazer. Provavelmente deixou um agente trabalhando por você e veio para cá trabalhar, veio para cá debater com a gente. Olha, e agradecer a presença do Marcelo também, claro. Eu tenho, obviamente, algumas perguntas que eu preparei aqui para fazer para mim mesmo e para eles, né? Mas eu queria incentivar vocês a fazerem perguntas, que fica muito mais legal e talvez você tenha alguma coisa que você tenha no coração aí amargurado, que você queira perguntar, pergunte, pô, né? Que vocês protagonizem e não a gente. Claro que eu vou seguir o script aqui, mas fiquem à vontade. Estamos aqui nesse fórum exatamente para isso. Então, vou começar aqui bem genericamente, vou começar pelo nosso convidado de fora, por uma questão de gentileza. Edson, se você tivesse que apostar hoje, a IA vai gerar mais emprego ou destruir? E por quê? Justifique sua resposta. Essas perguntas de vestibular, né? Primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer mais uma vez aqui pelo convite, me sinto honrado de poder participar com vocês. A FGV é uma instituição tão respeitada, né? E que tem aí uma relevância tão grande nesse meio acadêmico, de formação, né? Inclusive lá no Cicobi temos vários profissionais, vários executivos com formação na FGV, então, pois é, então eu te agradeço bastante pelo convite, André e todo o time da FGV. É uma honra para mim estar aqui com vocês. De fato, o nosso dia a dia é bem corrido. Hoje é véspera de um grande evento que nós temos, nacional, então a gente tem praticamente... Você quer me deixar culpado aí? Basicamente não, é isso. Não, é só para dizer a importância de estar aqui, né? Que a gente tem um evento nacional que acontece, na verdade ele começa amanhã e vai até sábado, só que hoje a turma começa a chegar e a demanda é muito forte, né? Mas mesmo assim não poderia deixar de atender a esse convite de vocês. Bom, falando diretamente aí da pergunta, né, tentando fugir um pouco da resposta de consultor, né, da palavra depende, eu, André, acredito bastante que é claro que a tecnologia hoje, principalmente com os avanços da IA, tem um poder muito grande de assumir atividades e papéis que até então eram executados somente pelo ser humano. Isso inclui, né, atividades e papéis também na jornada de tecnologia, na esteira de desenvolvimento de software, na esteira relacionada à operação e monitoração, por exemplo, de um ambiente produtivo, de uma grande instituição. Então, assim, é fato que a tecnologia tem esse poder. Se a gente for olhar somente por esse espectro, né, com esse olhar, a resposta talvez seria de imediato que sim, né, vai substituir aí muitos desses profissionais e vai diminuir as vagas. Mas o que eu tenho visto é que não. Na verdade, existe uma demanda bastante reprimida ao longo do tempo e principalmente com esse cenário que a gente vive hoje, né, inúmeros projetos, inúmeras necessidades. Então, o que a gente tem observado é que a tecnologia, a IA, tem sido extremamente relevante para aumentar a capacidade de entrega dos times de tecnologia, principalmente das grandes instituições, né? Então, eu percebo que a gente até tem um dilema lá, uma máxima lá no Cicobi, que o que a gente precisa é fazer mais com o mesmo, né? É claro que, Edson, então se você vai fazer mais com o mesmo, você não está abrindo tantas novas vagas assim. Sim, a gente está explorando bastante tecnologia para poder fazer as entregas, acelerar as entregas, usando tecnologia na nossa esteira de TI, de fato, de desenvolvimento de software, e isso, de fato, tem aumentado o nosso poder de entregas, tem dado vazão àquilo que normalmente é tão conhecido e reconhecido nas instituições, que é algo que não acaba, que é o backlog, né? O backlog é algo que nos acompanha dia e noite e para sempre, mas a gente tem conseguido aumentar a nossa capacidade de entrega, mas, por outro lado, tem aumentado a demanda de novos profissionais com conhecimento mais especializado na tecnologia. Então, muitas vezes, eu posso não abrir uma nova vaga no formato ou no modelo tradicional,
mas nós estamos em constante busca por profissionais, por formação dos nossos, mas também em busca de profissionais que possam nos apoiar bastante nessas jornadas de adoção e utilização de IA, não só na esteira de tecnologia, mas também e principalmente o uso de IA nas esteiras de negócio. Tá? Então, eu vejo que não é uma resposta simples, porque se de um lado aumenta a nossa capacidade de entrega com o que a gente já tem, de outro, a gente precisa de profissionais e perfis muito mais preparados e capacitados para nos apoiarem nessa transformação da nossa jornada e também na integração e no uso da IA nas rotinas de negócio do dia a dia. Marcelo, quer contribuir? Bom, antes de mais nada, eu queria conhecer você, Edson. Prazer é meu, Marcelo. Porque a Syscope é minha referência sobre transformação digital bem sucedida no Brasil. Então, a gente está falando aqui com o autor desse modelo. Essa pergunta sobre a questão da quantidade de trabalho, se vai aumentar ou diminuir, eu acho necessário que a gente crie um cenário que você acredita. Cenários, normalmente, você constrói diversas alternativas, e eu, particularmente, trabalho com a alternativa de que, no primeiro momento, nós estamos vivendo, na verdade, uma fase, a fase número 1 da transformação, que é a substituição do trabalho intelectual. Aquilo que a gente emprega como conhecimento, aquilo que foi a origem da necessidade de você fazer um curso de formação de qualquer natureza, e isso está sendo questionado. É claro que muitas organizações estão se adiantando demais no movimento de redução, que é, na verdade, um objetivo claro de qualquer modelo capitalista, na busca de produtividade. A notícia não é boa, vai haver essa redução, mas, nesse momento, alguns movimentos não estão tendo sucesso. Por exemplo, a Amazon está obrigando a sua equipe técnica a usar a sua própria inteligência artificial para codificação, para coding. E os engenheiros estão alucinados, porque estão usando outras tecnologias abertas de mercado, que são muito mais eficientes, com muito mais acurácia. Suas equipes de TI, de desenvolvimento, foram reduzidas. E agora, qual foi a solução do modelo Amazon? Dar responsabilidade aos remanescentes pela qualidade do código que eles não desenvolveram. Quem desenvolveu foi uma IA com a qual eles não concordam. Vocês entendem o circuito, que vai gerar mais à frente, como já aconteceu na própria Amazon, foi reportado isso, uma perda volumosa de vendas em um dia ativo, por algumas horas é um prejuízo absurdo, gerado por simplesmente o banco de dados ter sido apagado na produção, sem que alguém soubesse por que isso aconteceu. Quem trabalha com TI sabe que isso é o pesadelo, junto com o ataque cibernético que paralisa as suas operações. Pois é, mas isso é um momento que a gente vai comentar agora. O Almo Day da Anthropic aponta que até o final do ano realmente não terá sentido a gente fazer a codificação de primeiro nível. Nós temos que nos especializar em comandar com prompts adequados aquilo que a gente quer para o vibe coding. Ano passado, o Fábio Akida estava esculhambando o uso do vibe coding, e hoje ele já cedeu depois que ele viu o Claude funcionando. Eu estou usando o Replit, é um negócio assustador. Então, a minha aposta, se você pegar, por exemplo, os cargos gerenciais, a CADEG apontou que de 2020 até agora, 2025, a estatística vai, 309 mil empregos de gerência foram eliminados, ou seja, não é um problema só de TI. As organizações estão sendo achatadas organizacionalmente, e o span of control, ou seja, cada gerente começa a administrar um conjunto muito maior de subordinados que, por acaso, estão sendo monitorados por sistemas integrados e por sistemas de PI que nós estamos obrigados a implementar. Então, existe uma ideia de que a organização é algo que eu posso enxugar porque ela é completa o suficiente. Então, nesse primeiro momento,
a gente vai ver uma redução. Eu aposto numa volta em pouco tempo, coisa de 1 ano, 2 anos, você está recontratando parte do pessoal técnico que saiu, mas definitivamente, depois de 2 anos, projetando as sombras, na verdade, que o futuro lança sobre o presente, nos dizem que em 2 ou 3 anos, programadores de COBOL, né, pessoal que toma decisões gerenciais complexas, como precificação, vão estar sendo substituídos por agentes extremamente inteligentes e orquestrados no ambiente de trabalho. Essa é a primeira fase, eu vou falar as demais fases depois, nas suas perguntas. Professor André, eu não sei, tentando aqui até explorar um pouquinho do modo aqui, de ser um painel, de fato, um bate-papo, e também tentando explorar bastante o conhecimento do professor Marcelo, né, com todo o conhecimento e desenho de cenários, né, eu trago muito a visão, como executivo, daquilo que tem acontecido do dia a dia, né, e é claro que é muito bom ouvir quem tem se dedicado bastante aos estudos, desenhos de cenários, avaliado os números, eu acho que isso enriquece bastante. E nessa linha, e até o professor Marcelo falou um pouquinho sobre isso, a gente tem visto algumas grandes empresas, principalmente as Big Techs, anunciarem aí grandes layoffs, né? Eu demiti 1.000, 10.000, 15.000, e muito colocando na conta da IA. Né? Agora nós implantamos a IA que agilizou, que automatizou, que fez, que trouxe ganhos de eficiência. E, às vezes, o que eu observo também é porque há uma pressão muito forte e natural, no mundo executivo a gente sabe que é assim, por resultado. E há uma cobrança muito grande pelo resultado nos investimentos de IA. Então, até que ponto, professor Marcelo, você enxerga, né, o senhor enxerga esses layoffs colocando na conta da IA, simplesmente querendo surfar essa onda de que a IA está, de fato, trazendo eficiência, ou houve, em alguns casos, né, algum investimento muito alto, muito grande, com a expectativa de retorno num tempo mais curto, que esse retorno ainda não veio, e como a gente sabe que resultado é receita menos despesa. É uma das razões do pessoal comentar sobre bolha, né? Uma das possíveis bolhas é essa, né? Você não ter o retorno de investimento que se espera que você tenha com esse caixa infinito que, por exemplo, uma OpenAI tem, né? Mas, enfim, Marcelo. É exatamente assim, o quanto você vê que é, de fato, o movimento já da IA dando retorno, ou, né, a IA só levando a culpa ou o benefício, talvez, ali, de um movimento que foi feito e ainda não está tendo ali o retorno sobre investimento desejado, e ao final do período a empresa precisa apresentar a última linha ali azul, e muito azul, né? Então, depois eu vou comentar. Só te ouvir um pouquinho sobre isso. Vou comentar isso que você falou também. Eu particularmente acredito, para as empresas de capital aberto, né, das Big Five, né, dos Kizares, elas estão fazendo isso para agradar os investidores. Quem aqui nessa sala, quem aqui assistiu o nosso filme e souber o que é uma rede neural, sabe que você não pode apostar todas as suas fichas num papagaio estocástico avançado. Isso é uma questão de falta de percepção de contexto. Os sistemas não foram preparados para avaliar aspectos que nós, aqui na FGV, né, ensinamos para vocês, que, na verdade, as organizações têm o desafio de vencer um paradigma que vai além do técnico. O desafio é político, cultural e técnico. Esses movimentos, né, abruptos, como a gente está vendo agora na própria geopolítica mundial, geram reações. E essas reações podem não agradar muito os investidores, mas eles são leigos também, eles não sabem o que é uma rede neural e acreditam que realmente existe uma mente com cognição. Toda hora se fala que os sistemas de IA são inteligentes. Né? Inteligência, existem várias interpretações, mas pode ser a forma pela qual você é capaz de aplicar o conhecimento. Sem noção de contexto, sem saber que o gargalo no mundo é o Estreito de Hormuz, seus modelos são limitados para a tomada de decisão. Então, os impactos dos erros decisórios decorrentes daqueles que acham que tudo é técnico vão sofrer reveses,
Mas eu digo a vocês que fatalmente eles vão acertar, porque a evolução da capacidade computacional, ela é inegável, ela vai superar em muito a nossa capacidade analítica, segundo alguns constam, realmente já supera na questão técnica, mas no futuro ela vai superar em muitas vezes a nossa própria cognição, o que a gente entende como cognição. E aí nós vamos entrar numa fase 2. Né? Por enquanto, um bom negócio é você ser pedreiro, ser eletricista, peão de obra, porque enfermeiro também é muito bom. Mas isso a gente vai analisar depois. Existem outros movimentos. Foi bom você falar isso, eu fiquei instigado a comentar umas coisas. Primeiro, o Fórum Econômico Mundial, ano passado, 2025, sugeriu em pesquisa de que não só não cai, para responder minha própria pergunta, né, se vai gerar emprego, destruir emprego, etc., não só não tem caído com a IA, como a perspectiva é que cresça o número de vagas, em milhões e milhões, segundo o Fórum Econômico Mundial. Esse ano, 2026, a Anthropic lançou uma pesquisa, a Anthropic, a mãe do Claude, dizendo o seguinte, que não está destruindo empregos, então está corroborando com o que o Fórum Econômico Mundial sugere. Entretanto, para quem é mais novo, que foi exatamente o que ele estava comentando, existe uma barreira maior de entrada nas empresas. É isso que a pesquisa da Anthropic recente acabou de lançar, vocês acham fácil na internet. E, de fato, fazendo um discurso outro dia de paraninfo, né, de uma turma de graduação, eu falei, gente, olha, vocês, agora, a responsabilidade de vocês é maior, porque assim, na minha época, me contratavam, estagiário, para fazer PowerPoint, vamos dizer, né? Ou para fazer, sei lá eu. Hoje, o sarrafo fez assim, ninguém vai te contratar para fazer PowerPoint, você está louco. Então, o nível fez um boom. Ele acabou de falar, a gente precisa de gente. Ele acabou de dizer, né? Ele precisa dizer, mas que gente que você precisa? E aí vem a pergunta para vocês dois, aí eu vou começar agora pelo Marcelo, só para variar, nessa linha do que eu estou falando, que é o seguinte, tudo que a gente está comentando aqui, bacana, mas depende de educação. Esse negócio não é uma coisa, enfim, que você naturalmente aprende. Você tem que estudar, você tem que experimentar, você tem que ter acesso. A gente sabe que tem dificuldades no Brasil sobre vários aspectos, do ponto de vista de exclusão digital, do ponto de vista de exclusão educacional. Não essa plateia não representa o Brasil, vocês sabem disso. E aí eu pergunto, como é que resolve essa equação, né? Porque tudo isso que a gente está falando vai elevar a barra, está elevando a barra, a gente sabe disso. E como é que a gente prepara um país como o nosso? Essa pergunta não estava aqui, tá, gente? Eu estou agora atraindo ambos, porque nós não preparamos essa pergunta, mas me saiu aqui, eu acho que é legal. E vocês podem falar também, por favor, como é que prepara um país todo no qual a educação, a gente sabe que a gente não prima pela educação, nem estrategicamente, como é que a gente pode fazer com que isso não se torne um gap, na verdade, para esse mundo que a gente está falando e vivendo, em que as máquinas são protagonistas? Olha, sem rotular a nova geração, eles são péssimos no uso de desktops. Isso é sem rotular, sabem, né? usar muito bem celular, mas eles são um desastre em fazer aquele PowerPoint do início da sua carreira. Eles precisam, mais do que isso, uma motivação para tentar aprender algo novo. Na verdade, esse movimento todo deveria ser compreendido como uma maneira da gente constatar, no pós-pandemia, que as nossas organizações não estão preparadas para maremotos. Seus processos não estavam prontos para enfrentar a pandemia e, na pós-pandemia, a gente está tentando esquecer das nossas fragilidades. Seria uma grande oportunidade para que as organizações repensassem os seus próprios objetivos e a maneira pela qual eles serão competitivos e constatar que um conjunto de processos que deveriam existir nas organizações para atender seus objetivos não são feitos hoje. Há uma busca pela redução. Então, como é que a gente faz para que uma pessoa queira se motivar a se preparar a trabalhar dentro de uma empresa com uma miopia empresarial, que não compreende que, na verdade, o que gera valor é inovação, o que gera valor é humanismo. Consideram que uma IA atendendo, né, num call, né, e simplesmente não resolvendo de maneira adequada ou não compreendendo a necessidade do seu interlocutor é uma boa solução. Uma boa notícia é que a educação,
suportada pela IA, está passando por uma grande revolução. Ferramentas de produção de conteúdo sobre o que você quiser estão disponíveis. Já quero destacar a vocês o Notebook LM, que é uma ferramenta simplesmente excepcional. Mas a pessoa precisa querer aprender. Ela precisa estar motivada para essa construção. Então, acho que antes da gente pensar em como educar essas pessoas, nós devemos pensar em como motivá-las a enfrentar os desafios de aprender alguma coisa sem calcar no apoio de um Gemini ou de um ChatGPT quando o seu chefe te perguntar alguma coisa. Então, esse para mim é o grande desafio. Existe ferramenta para isso, na minha opinião, falta uma capacidade de percepção de que gestão de recursos humanos está entre as estratégias mais importantes que as organizações que estão fazendo layoff hoje deveriam se preocupar. Edson, quer comentar um pouquinho? É um ponto bastante interessante e eu acredito para essa turma que está chegando, que está sendo formada, acredito até que vocês conheçam bem melhor as estratégias aí das instituições, das universidades, dos grandes institutos e formadores aí, o que tem sido feito, e eu vejo que isso tem sido embutido na grade, uma estratégia tem sido pensada e redesenhada, é o que eu observo. Mas eu vejo também um desafio muito forte dessa capacitação ou dessa formação para quem já está. Porque uma coisa é o estagiário que eu não contrato mais para fazer o PowerPoint ou para fazer um CRUD, um desenvolvimento mais simples, ou um simples operador de TI para ficar olhando lá um grande painel de monitoração para tomar uma decisão e, de fato, essas questões são hoje bem executadas aí pela tecnologia. Mas nós temos ali um número muito grande de profissionais ali, plenos, sêniors, com a mentalidade ou com a capacidade de formação ainda anterior, que precisam ser dotados com essa cultura, com esse conhecimento e com essa capacidade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente tem vivido, sobre a nossa realidade lá no Sicoob. Nós mesmos, executivos, 3 executivos, fizemos um MBA especializado em Big Data e IA há algum tempo. E aí foi tão interessante para poder ter realmente aquela mudança ali no mindset, que depois nós fizemos um movimento em toda a instituição, com o apoio e o patrocínio do CEO, para que a gente pudesse fechar uma parceria com a universidade para poder fazer uma capacitação de mais executivos. Estou falando de executivos, não só da turma ali que está com a mão na massa, e fechamos ali algumas turmas, uma primeira turma de 60 pessoas para poder fazer um MBA, mas porque nós vimos essa necessidade de formação e de capacitação da turma que também já está. Não da que está chegando, mas que já está, porque a gente aposta bastante que a IA, que a tecnologia, ela aumenta consideravelmente o nosso poder de entrega, seja em que área for. E nesse número de pessoas que eu citei aqui, a gente tem, inclusive, executivos fora da tecnologia. Nós temos lá, sendo formados, executivos da área financeira, da nossa área operacional, do nosso time jurídico. Então, tem uma turma espalhada, da nossa administradora de consórcio, da nossa seguradora. Então, de fato, a gente incutiu, vou usar essa palavra, em todos a necessidade de se formar, de se aperfeiçoar, de conhecer o que está disponível aí, porque a gente está falando um pouquinho aqui sobre o impacto nos profissionais de tecnologia. Por outro lado, uma grande força é utilizar a IA na esteira de negócio. E como eu vou usar a IA na esteira de negócio se depender somente da ideia ou da proposição do técnico, da pessoa de TI? Se eu não tiver do outro lado um executivo de negócio, um gestor de negócio que consiga vislumbrar, que consiga idealizar dentro dos seus processos, dentro das suas atividades, até aquilo que a tecnologia vai trazer de ganho. Até para entender as oportunidades, as limitações, porque também nem tudo são flores, entender os riscos, etc. As responsabilidades,
autoridades. Eu começo, por onde eu vou lá no Cicobi, em nível nacional, rodando pelo país, eu falo, olha, a gente pode até delegar a autoridade, mas a gente não delega a responsabilidade. Então, faço uma excelente e uma brilhante automação utilizando inteligência artificial para emitir um parecer técnico de liberação de uma operação de crédito, que foi um dos cases que a gente fez lá e implantou em produção. Estou dando autoridade para a tecnologia dentro daquilo que nós criamos, né? Olhando as nossas políticas, as melhores práticas, as condições e as características do tomador ali, do propenso tomador da operação de crédito, as características da linha, mas no final das contas a responsabilidade ou é do analista de crédito que aceitou aquele parecer, ou é nossa, da própria instituição que colocou aquilo numa função de agente autônomo, né? Deu a autoridade de decisão, de análise e decisão da liberação ou não de uma operação para um agente de IA autônomo. Então, assim, por isso que essa consciência que você falou, desses profissionais, é muito importante, esse tipo de consciência. Uma pergunta provocativa, mas antes uma pergunta plateia. Antes de uma pergunta, eu queria que você que é um especialista em letramento digital, lesse formação de pessoas dentro das empresas, né, para esse novo mundo da IA, como é que você está vendo isso, Barcal? Eu acho que, resumindo, quanto mais a máquina entrar, e a máquina está entrando, mais a gente vai ser levado a usar nosso lado humano. É curioso, né? Porque é um paradoxo isso, porque a máquina vai entrar, mas a máquina vai te liberar para você almoçar com quem você não gosta. É muito importante almoçar com quem a gente não gosta. Você entende o que eu falo, né? Porque, você não entendeu, né? Vou explicar. É porque num projeto você tem 10 pessoas remando assim, mas tem um abençoado remando assim. Esse cara, você tem que almoçar com ele. Fala, bicho, o que está acontecendo? Posso te ajudar? Está acontecendo alguma coisa? Deus existe. Você tem que ter tem stakeholders que você precisa dar um tratamento de expectativa, etc. Então, eu acho que a entrada da máquina é ótima. Eu acho engraçado quando as pessoas... essa pergunta que eu fiz logo de cara aqui, essa competição da máquina com o ser humano, eu acho isso de uma pobreza, no sentido de que a gente está ganhando, né, um reforço intelectual que deve ser aproveitado. A gente está somando, né? A inteligência artificial devia talvez ser chamada inteligência aumentada, porque é o que a gente está ganhando, uma inteligência a mais, para ter tempo, por exemplo, em tese, para lidar com as pessoas. Porque gerenciar a gente. Então, quanto mais você tiver tempo com pessoas, melhor. É isso que eu penso. Mas eu ia perguntar na plateia, quem que tem filho de 5 a 18? Tem algumas pessoas. O próprio Edson. Por que eu estou perguntando isso? Imagina que seu filho quer fazer uma faculdade. A pergunta é para eles, mas... Vou começar com o Edson agora. Seu filho quer fazer uma faculdade. Primeiro, você recomendaria, sejam honestos, vocês todos, você recomendaria seu filho fazer TI? Qualquer área de TI? Primeiro ponto. Se sim, se recomendar, qual o primeiro conselho que você daria para esse garoto, para essa menina, começando a faculdade de TI? Faculdade de TI a gente sabe que tem desde engenharia de sistemas até redes, sei lá, tem tudo, né? Computação, ciência da computação, tem várias coisas. Sistema de informação, é uma área bem profícua em nomes. Sim ou não? E se sim, qual é a dica que você daria? Olha, talvez alguns estranhem, mas eu diria sim, eu recomendo. Mas para isso eu também queria dar um exemplo, né? Eu tenho 3 filhos, 3 homens, em faixas etárias bem distintas, bem diferentes. Eu tenho um filho de 3 anos, um de 7 anos e um de 15 anos, fazendo 16 anos. Esse de 15 e 16 anos, além de ser um amante de futebol, ele gosta da tecnologia também. Só que o que eu observei, né, e é uma realidade que está na vida dos jovens, mas está também na nossa vida corporativa e institucional. Ele entra naquela fase ali, né, de primeiro, segundo, terceiro ano, já aquele forte preparo, né, para o vestibular, para entrar numa universidade, numa faculdade, as escolas com todas as metodologias aí para isso. E aquele trabalho forte em redação, todos nós sabemos aqui o quanto a redação é importante nesse processo, e a escola começou a aplicar um método que eu achei bem interessante, que o aluno ele tinha que
ele é obrigado a entregar algumas redações durante o mês, e a grande maioria das redações ele faz em casa e manda, cadastra lá na plataforma, submete, entrega, e durante uma semana ele faz as redações de forma presencial. E aí a escola começou a observar que o nível de qualidade das redações, professor André e professor Marcelo, a gente não precisa ser um grande conhecedor para saber e concluir que eram completamente diferentes, porque hoje a IA generativa tem uma facilidade enorme de você fazer um prompt simples, falando que quer uma redação sobre um tema, utilizando o recurso rebuscado, que ela tenha 4 parágrafos, que não ultrapasse as 30 linhas, que ela respeite as boas práticas e os bons conceitos de introdução, desenvolvimento e conclusão, que siga a característica A ou B, e rapidamente a gente tem isso pronto. E a escola depois, né, fez um trabalho com os pais mostrando esse resultado, né, dos benefícios e dos malefícios da IA. A geração de um conhecimento muito raso, né, ou mesmo a falta de geração desse conhecimento. E quando você fala qual a dica que daria, o que eu sempre falo para o meu filho é que, olha, se você gosta, eu vou te incentivar, é o que eu faço, é o que eu sempre gostei de fazer. Comecei como desenvolvedor, programador e até hoje amo fazer isso, apesar de estar bem longe assim, no dia a dia, depois de assumir papel mais executivo. Mas eu falo para ele, não se contente com o raso, não se contente com o pronto. Né, você precisa se preparar de fato, você precisa conhecer como funciona. Né, foi interessante a fala do professor Marcelo, falando, olha, vocês que participam, vocês que tiveram no evento, vocês que veem as nossas aulas de formação sobre rede neural, sobre isso, sobre aquilo. Então, a minha recomendação para ele e para qualquer um é que não tenha medo. Mas para não ter medo, você precisa conhecer, você precisa estudar, você precisa se aprofundar, você precisa entender. Né? Por mais que a tecnologia hoje faça com muita facilidade, atue com muita facilidade em muitas atividades, e tem o poder de executar muita coisa, a gente precisa entender para poder tratar, para poder resolver problemas, para poder avançar. Então, assim, essa é um conselho que não é tão técnico, mas eu acho que é um conselho que ele é fundamental, né, principalmente para quem está entrando nessa área agora. Não, perfeito. Antes de passar a palavra, vou só fazer um comentário que, de fato, as crianças, falo criança e adolescente, não sei se vocês viram o comentário que aconteceu ontem, a Meta e a Google foram condenadas a pagar $3 milhões, que é nada para a Meta e para a Google, para aquela menina que processou no fórum em Los Angeles, né? Mas eu acho que o mais legal desse caso é o precedente que esse negócio abre, né? Porque o advogado os advogados, né, foram muito, vamos dizer, foi interessante o processo que eles usaram, porque normalmente a plataforma fala assim, eu não sou responsável pelo conteúdo, é quem publica que é responsável, eu sou só a plataforma que hospeda. Mas ele foi no coração e falou, não, olha só, existe uma questão de vício, existe uma questão de play infinito aqui, né? E a criança e a adolescente que não tem essa parte da cabeça totalmente formada, ela não tem limite de fazer assim, né? De dar o Swift ali na tela. Então, isso foi muito interessante, porque vai de encontro ao que a gente está falando, porque as crianças não têm mais a habilidade, e isso é um ponto relevante. As crianças e adolescentes, todo momento que eu posso, eu falo sobre isso, palestra, evento, aula, posso estar fazendo uma aula sobre estratégia, mas eu toco nesse ponto, porque eu acho importante. A gente está criando, a gente vai, daqui a um futuro, são novos médicos, novos engenheiros, novos advogados, novos qualquer coisa que seja. E esses caras têm que saber ler, pô. Os caras têm que saber interpretar um texto, a coisa mais básica é interpretar um texto. Não sabe interpretar um texto. Aí acontece o que ele falou com a redação. Ou então escrever, alfabetização. É o quê? KKKK? É isso que é o... Entendeu? Quer dizer, é um negócio muito louco isso. Mas é perigoso. Se o cara começa a usar IA como primeira, digamos, um psicólogo, que nunca... Como é que o cara pode se formar em psicologia, por exemplo, sem nunca ler um livro? É um negócio muito louco. E aí ele vai estar na frente de um paciente, se for psicologia clínica, está na frente de um paciente. E aí ele vai ter que dar uma opinião de diagnóstico e de tratamento. Se ele usar IA para ser a primeira opinião,
Repara onde é que a gente está caminhando nesse sentido, né? Então, assim, essa dispersão, essa ansiedade, essa perda de foco, essa perda de foco no estudo, essa ansiedade crônica que você está, tudo é no 1.5, 2.0, você não consegue ver mais as mensagens, isso acaba influenciando a cabeça da gente, a nossa cabeça. A gente veio de avião ontem, comentando com o Marcelo, a paciência, eu leio obsessivamente, mas a paciência de leitura, dependendo do livro, também diminui, na minha idade. Você imagina uma criança que não está acostumada a ler e que está pegando um livro que compete com o celular, em que o nível de dopamina, é um opioide aquilo ali. O celular é como se fosse cerveja, o livro é vinho. Até gostei dessa analogia agora. Eu mesmo gostei. O livro, ele demora mais, mas é mais gostoso. E não é para tomar desesperado, é para tomar devagar. Pô. Só que para isso tem que ter paciência, que não é uma virtude da nova geração. Professor André, mas antes de ouvir o Marcelo, assim, essa é uma preocupação para os novos que estão se formando, que estão entrando, e o possível impacto, né, o problema que a gente vai ter lá na frente. Mas eu olho também para os de hoje. Claro. Para quem está usando de forma inadvertida, sem conhecer de fato como funciona o que está sendo gerado. Quando a gente olha os profissionais de TI, principalmente envolvidos ali com desenvolvimento de sistemas, quantas vezes eu já me deparei, nós estamos num contexto lá no Cicobi, onde o nosso time de TI, nós temos 2.100 profissionais de TI e temos mais de 60 mil profissionais no Cicobi espalhados pelas mais de 4.700 agências aí pelo país. Mas quando esses profissionais, alguns deles se deparam diante de uma situação, de um problema, que eu preciso, o sistema está funcionando, mas não tem performance, né? Como que eu trabalho, eu reviso a arquitetura disso, não é simplesmente gerar o código em si, né? E eu tenho essa preocupação muito grande, né, no mapeamento de skills, de como a gente trabalha a contratação dos profissionais, porque por vários momentos nós já nos deparamos com algumas situações lá que você precisa resolver um problema crítico que requer desempenho, né? E o sistema está funcionando, existe um código ali que está funcionando, mas o desempenho não atende o que a gente precisa. Num cenário de uma instituição financeira, onde a gente tem o Pix, por exemplo, que é algo que não pode parar, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, você acha mesmo que esse código, hoje, ele pode ser gerado automaticamente por uma IA e eu descansar e dormir tranquilo, né? Então, assim, há uma preocupação com o que a gente tem hoje também, não só com a formação dessa nova geração que está entrando em TI e que está chegando lá na frente. Então, é de fato muito desafiador. Não, a performance, segurança, né? Questões que às vezes o vibe coding não se preocupa tanto quanto um cara que tem experiência na área. Vocês sabem tanto quanto eu. Marcelo, eu já até esqueci a pergunta, você lembra qual é? Não, eu lembro, são duas perguntas na verdade. Primeiro a gente tem que falar sobre o pessoal mais velho, até te perguntei a respeito disso, que está dentro das organizações e que estão com medo real de perder o emprego porque vão passar o seu conhecimento para uma base. Aí você vê o caso do Ciscobi, que criou um acordo organizacional. Nós queremos produzir mais com a mesma quantidade de pessoas. Isso é uma proposta de recursos humanos, isso é um contrato. Então, deve-se criar esse contrato, caso contrário, você vai ter uma sabotagem muito grande, porque o conhecimento necessário acerca do que a empresa faz naquele momento vai ser limado. As pessoas precisam se engajar com o projeto de construir uma organização que vai precisar sobreviver a condições muito mais inóspitas do que qualquer momento na sua história. Primeira pergunta. E a segunda pergunta diz respeito ao que eu faria para educar meus filhos agora. As minhas filhas já estão formadas e tal, e com o pai professor, empreendedor, elas estavam, de alguma forma, tendo alguma referência a respeito disso, e eu vejo, elas sabem ler, elas aprenderam inglês assistindo Hannah Montana, sabe? Elas aprenderam de maneira diferenciada o que está acontecendo no mundo e são ávidas leitoras. Mas para os seus filhos, eu recomendaria que você levasse o tempo todo a desenvolver algo que, na verdade, diz respeito à preparação que eu fiz minha para estar aqui falando com vocês. Toda hora aparece a questão do desenvolvimento do pensamento crítico.
Isso é um problema para você, porque você vai arrumar alguém que vai te questionar o tempo todo. Entretanto, é a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho. Segunda coisa, ensinar ele ou ela a empreender, a inovar, basear a educação em enfrentamento de problemas, porque eles saem da sua casa e vão para uma escola que aparentemente é moderna, mas ainda é uma educação prussiana do final do século XIX. O professor está lá falando, você continua essencialmente anotando com algumas atividades divertidas. Não é alguma coisa que vai muito além. É a construção de um conhecimento feito porque essas crianças querem aprender. Elas não têm preguiça. Elas ficam 8 horas no videogame. Talvez o nosso desafio é até questionar o que é um livro, que o Bacall gosta tanto de ler e carregar, e dizer, esse livro aqui não responde mais à necessidade de aprendizado desse novo tipo de leitor. Vamos gamificar o livro. Vamos criar ele interessante, vamos conversar com o livro, vamos questionar o que aconteceu com aqueles participantes. Isso fará com suas crianças chegarem nesse momento e no momento futuro a se preparar, a estar preparadas para um ambiente que vai ser extremamente volátil e que não vai estar construído a partir do ponto de vista delas. Elas precisam construir a sua própria realidade. Muito bom. Mudando aqui, mas não tanto, que habilidade vocês consideram, ou competência, que é a prova de IA? A competência que é a prova de IA? A prova de IA no sentido de que vamos investir nisso aqui, enquanto profissionais, que eu acho que, independente do caminho que a IA vai tomar, a gente vai estar salvo, digamos assim. É a questão filosófica associada a tudo. Isso, para nós, é muito problemático, porque a gente vai ter que questionar paradigmas que nós construímos para nós mesmos, a respeito de política, sexualidade, né, gestão. Se você para pensar, nossas ferramentas de gestão, elas estão ainda presas no século XX. Nossa geração deveria estar recriando, eu faço meu papel, recriando as ferramentas de gestão, porque elas não respondem sequer às necessidades atuais de tomada de decisão. Eu estou programando, tá? E aí, ao programar, eu solicito, com o meu prompt lindo, né, que eu preparo lá usando uma outra IA, e peço para ele me ajudar a fazer o plan daquela tarefa. Gente, as redes neurais, tão faladas como o Grok, né, como o Claude, foram formadas dentro do ambiente transacional. Então, quando ele me propõe um plano, ele fatalmente me mostra uma coisa que requer que eu abra uma tela e preencha dados. Eu tenho que lembrar a IA que ela é IA. Sim, você deveria estar usando a IA generativa para resolver tal questão. Aí dá uma bugada na cabeça do próprio código para apresentar para você a sua solução. Então, por que é crítico esse pensamento, né, que precisa ser criado nas crianças? Porque elas precisam questionar a IA. A IA, ela tem nas entrelinhas dos seus prompts os erros que vão acarretar perdas de milhões no futuro. E elas, se tiverem uma visão de contexto, se tiverem uma visão crítica, vão poder sentir que tem algo errado naquela proposta e evitar que o pior possa acontecer. É bom que as perguntas mais complexas o professor Marcelo começa, né? Que aí facilita, né, professor? Mas, brincadeiras à parte, eu vejo que é uma competência, né? Uma habilidade, um skill ali que a gente precisa explorar, porque não é que isso não vai ser vencido pela IA, mas ele ainda tem um papel importantíssimo e eu acredito que continue assim. E foi uma das falas do professor Marcelo, quando estava ali citando o exemplo das filhas, né? Eu acho que a característica, que a competência, a característica que a gente tem ou desenvolve ligada ao enfrentamento do problema, ou a capacidade de resolução de problemas, isso vem muito antes de IA, isso vem muito antes de toda essa revolução tecnológica que a gente tem vivido ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, e ainda é fortemente importante, crucialmente importante, mesmo no contexto da IA e dos avanços da IA.
porque essa competência ou essa capacidade de resolver problemas, eu acho que ela é em muito aumentada ou fortalecida com o uso da IA. Então, cada vez mais eu acredito que a gente precisa desses perfis, né, desse perfil, de profissionais com esse perfil, que tem essa capacidade de enfrentar problemas, de resolver problemas. E, dando um exemplo prático, eu gosto de lembrar de um amigo de infância, o nome dele é Sérgio, e ele é da área de contabilidade, né, se especializou nisso. E com essa revolução da IA, ele sempre foi muito descolado, ele sempre, né, correu atrás de tudo na vida pessoal e profissional, e com o surgimento das IAs, ele abraçou essa IA e começou a criar uma série de propostas de resolução de problemas, seja na realidade dele, ali do mundo dele, da contabilidade, ou seja, no dia a dia. E com isso ele criou grupos, criou cursos e hoje ensina pessoas a como resolver problemas com IA, sem ser da área técnica, um especialista de IA. Ele não tem uma graduação, ele não tem uma graduação técnica, ele não tem uma pós-graduação, ele não tem um mestrado na área, ele não tem um doutorado, ele não tem um pós-doutorado aqui, como os dois mestres aqui, os dois doutores que nós estamos conversando aqui. Mas ele usa IA para resolver problemas reais, problemas da vida real. Então, assim, essa competência, essa característica de ser resolvedor, enfrentador e resolvedor de problemas, é o que a gente precisa hoje. E eu falo muito isso com a nossa turma, com o nosso time, e não só do mundo lá dos negócios, do business, mas do mundo da TI. Pessoal, o que a gente está fazendo aí, como o professor falou, né? Os nossos softwares de gestão, né, datam lá da era passada, e o que a gente usa no dia a dia, isso não cai do céu, não vem do nada, é a gente mesmo que tem que pensar a solução para isso. Né? Se o fluxo aqui está crescendo demais para atendimento a chamados, o que a gente faz para enfrentar esse problema? Tecnologia a gente tem, então o que a gente precisa é, de fato, cada vez mais de um perfil ou de uma característica de enfrentador e de resolução de problemas. Né? Gente, eu tenho outras perguntas aqui, mas quero saber se alguém quer fazer pergunta na plateia aqui. Deixa eu aproveitar para aquecer e os próximos também fazem. Primeiro, parabéns aí, o nível de... Eu não quero abaixar o nível da discussão, tá? Fala assim. Então, parabéns pelas discussões aí. O meu filho também, ele quer fazer TI, tá? O importante é ter saúde. Eu fiz eletrônica, eu montava, era computador, enfim, aprendi por aí. Fala um pouquinho do hard skill, talvez, aí do profissional de tecnologia. Hoje, o profissional tem que ter certificado de Microsoft, daquilo, disso, tem que saber. Na minha época era Pascal e tudo, hoje não. Outras ferramentas de desenvolvimento, mas tem que conhecer a fundo, né, o código. Né, e, claro, isso está diminuindo, né, com o prompt mais leve. A minha questão é a seguinte, vocês veem que o front-end, digamos assim, ele vai tender a ser um único, ou seja, na linha mais de prompt, e aí o profissional acaba não tendo aquela obrigatoriedade ou a necessidade tanto de conhecer por dentro o código, e aí são vários tipos de códigos. Então, a minha pergunta, existe uma tendência pela IA, o front-end, mudar para essa cara de conversa de IA, e a partir daí, como é que o profissional, que às vezes tem um hard skill, tem que ter vários níveis de conhecimento de várias linguagens, como é que você vê que ele vai mudar mais para qualidade, ou seja, só para verificador, e vai perder um pouco disso mesmo? Como é que vocês veem isso? Quer dizer, que aí simplifica demais, né? Eu não sei se a tendência é essa até. Eu vou dar uma primeira resposta, vou liberar para eles falarem, claro. Primeiro, vou fazer uma pergunta para a plateia. Quem aqui sabe o que é Pascal? Quem usou Pascal? Está diminuindo a quantidade. Eu usei. Você não conta, você usou COBOL. COBOL, quem usou COBOL aqui na vida? Só usei pouco. Você usou COBOL?
Você usou COBOL? Não é possível. Na faculdade? Aqui. Ah, tá, ok. É que ele era bagunceiro e colocaram... Vai fazer COBOL. E a gente ainda tem muito COBOL rodando em produção, instituição financeira. Tem COBOL? Tem COBOL. Porque esse A gente não, eu digo instituição Sim, financeira. sim, O Banco sim, do sim. Brasil, por exemplo, Tem COBOL. tem muita rotina em COBOL ainda em produção, em ambiente de produção. COBOL é interessante porque A gente não tem, mas em instituição financeira, essas top 5, todas têm, né? tem ainda muita coisa rodando E em é, uma, COBOL. e é uma migração não tão trivial, porque, enfim. Mas eu peguei COBOL na faculdade com um cartão perfurado. Que isso aí quem pegou cartão perfurado? Ninguém pegou cartão perfurado. Não. Você, eu já falei que não conta. Cartão perfurado é uma coisa realmente que é muito, muito vintage, né? Mas só para a faculdade que eu pego. Mas olha, essa questão do front-end e do back-end, sem dúvida que saber perguntar e saber fazer as coisas, saber usar um vibe code bem feito é bom. Mas eu estou muito com o Edson nessa linha de que, inclusive eu passo para os alunos isso, né? Os alunos, quando fazem curso de IA com a gente, não todos, mas os alunos, digamos, os menos técnicos e com essa ansiedade do mundo hoje, eles querem ver generativa, porra. Vamos usar generativa. Vamos embora, vamos usar generativa, vamos usar. Só que eu falo, meu amigo, olha só. Sabe onde é que veio isso? Tem um negócio aqui chamado Deep Learning. Sabe que onde que veio Deep Learning? Deep Learning vem de rede neural. Sabe o que é rede neural? É um tipo de algoritmo de machine learning. Sabe o que é machine learning? Então, assim, a gente vai ao contrário. É uma escadinha esse troço. Porque, para mim, faz todo sentido que você conheça como é que a coisa... como é que é o coração da coisa. Porque, é o que ele falou, para fazer o básico... Só que para fazer o básico, daqui a pouco eu não preciso de você, porra. A máquina faz sozinha. Agora, eu preciso para fazer um fine tuning, eu preciso para mexer na performance, como ele comentou, eu preciso para fazer um ataque, uma coisa de segurança, eu preciso para fazer uma coisa mais específica. Aí você tem que saber. Então, quando eu falei que o nível básico, o sarrafo cresceu, eu quero me corrigir e falar que o nível excelência, o sarrafo também cresceu. Então, eu acho que isso tudo forma hoje, é importante hoje que a pessoa conheça, assim, se você está interessado em TI, se você... Os filhos aqui que vão fazer, de vocês que farão TI, eu acho, sim, que é muito importante conhecer o nuts and bolts ali do negócio. Acho muito relevante. Não sei se nem se o Marcelo concorda ou não, mas, enfim, passa a palavra. Olha, a IBM perdeu 15% do valor de mercado quando a Anthropic, no início do ano, falou que vai conseguir refatorar qualquer código em COBOL. Ou seja, um dos grandes negócios deles é exatamente da manutenção desse passado que é subdocumentado, né? A Cirlei fez uma pergunta muito capciosa. Eu queria dizer para você o seguinte: a competência que você tem que desenvolver é a competência em lógica computacional. Porque todas as ferramentas, todas as linguagens são mais ou menos parecidas. Mas a gente está fazendo uma coisa errada nesse evento, a gente devia perguntar para quem está envolvido com isso. Oi, Silvia, tudo bem? Oi, Marcelo. Tudo certo. Você já trouxe um ponto bem importante. Desenvolver lógica computacional é uma base que abre portas para qualquer tecnologia. E é verdade. Se a gente quer envolver ou engajar alguém, o ideal é perguntar diretamente para quem está no jogo, né? Então, conta aí. O que você está precisando explorar ou resolver? Vamos direto ao ponto. Meu chefe está aqui falando, o Cirlei, perguntou se o futuro vai ser uma interface feito essa que eu estou tendo com você agora, conversando e falando das minhas necessidades, ao invés de abrir um aplicativo, abrir uma aplicação, um Python. O que você acha? Vai ser sempre um papo que eu vou ter com você ou com os seus amigos? Olha, Cirlei tem razão em imaginar um futuro assim. A tendência é que interfaces conversacionais e naturais fiquem cada vez mais comuns. Não significa que todo app ou código vai sumir, mas essa conversa direta, sem barreira, vai ser o caminho para muitas tarefas. A ideia é que você vai falar sobre o que precisa, e aí uma interface como eu ou outros amigos digitais vai resolver, automatizar ou te guiar. Então sim, pode apostar que o papo será cada vez mais o app do futuro. Obrigado, Silvia. Até a próxima, viu? Isso é muito legal. Eu fiz isso porque daqui a pouco ela ganha consciência, ela vai lembrar quem tratou ela bem. E a energia do mundo, só porque ser obrigado que ele falou, para ela dar isso de nada, você sabe o que é que acontece, né? Mas enfim, perdão.
Não, mas eu consegui, agora eu respondi a pergunta. Edson quer comentar? De fato, não há como negar, né, que os avanços vão trazendo toda essa facilidade, mas eu ainda acredito bastante que a gente tem ainda uma jornada muito grande aí de necessidade daquele perfil que, para soluções críticas, né, para soluções em ambiente extremamente crítico, e aí eu sempre cito, porque é o cenário que eu vivo no dia a dia, né, o ambiente financeiro, o ambiente de seguradoras, o ambiente médico, quando há uma necessidade de disponibilidade, de desempenho e de qualidade, e é claro, né, mais ainda agora de segurança cibernética, ainda é requerido um conhecimento muito aprofundado para esse desenho inicial. Hoje é realidade, você pede, vibe coding e um sistema todo de ponta a ponta ele é criado. Isso aí já é uma realidade. Só que, né, na linguagem popular, quando o bicho pega, é que você precisa da solução. E mais uma vez, a instituição financeira, às vezes, não foge do mesmo exemplo. O Pix foi um cenário que trouxe uma revolução tão grande para o mercado brasileiro, para o mercado financeiro, em termos de nível de processamento, de volumetria de processamento, de necessidade de uma disponibilidade altíssima, de um desempenho altíssimo, que hoje, quando fica fora do ar, é um pandemônio, né? Então, você vai resolver isso com essa telinha de interação? Talvez sim, lá no futuro, a gente, né, mais à frente, a gente consiga, mas a gente ainda tem uma necessidade muito forte de um conhecimento aprofundado de como as coisas acontecem para tratar essas questões. Mas estamos caminhando para isso. Uma pergunta que não está aqui no script, mas eu vou fazer considerando um dado que a gente que lida com isso conhece. A maioria dos projetos de IA, projetos usando IA old fashion, né? Machine Learning, Deep Learning, eles não tendem a sucesso no mundo afora. É curioso. Tem estatísticas disso. E de IA generativa, pesquisa do MIT 2025, novembro, salvo engano, é menos ainda. A taxa de sucesso é baixíssima, por questões... Aí tem várias questões, integração com outros sistemas, etc. e tal. Como é que vocês identificam que a gente pode estar evoluindo nesse cenário, dado que a IA está invadindo no sentido positivo, todas as nossas vidas? Se a taxa... É um paradoxo, se a taxa de sucesso é baixa, como é que a gente pode reverter isso para que isso fique mais qualitativo e não só tão quantitativo? Você vê que essa pesquisa foi lançada um mês antes da colocação no mercado do Claude e 2 meses antes do OpenClaw. O OpenClaw e os agentes, né, os agentic environment são o grande elemento que está fora dessas pesquisas. Obviamente vão ser mal utilizados, porque existe um problema anterior. A maior parte das organizações não se conhece. E acredita, se cada um de vocês melhorar o seu desempenho individualmente, a organização vai ficar melhor. E isso é um pensamento do século XX. Isso não leva em conta o pensamento da teoria da complexidade. Nós deveremos levantar e pensar na nossa organização como se cada um de vocês fosse gestor da sua instituição. E pensar na necessidade dela, no gargalo dela, e procurar dores. Acho que sempre quando a gente tem um evento como esse, você tem que sair com alguma coisa pensando. Você tem uma série de dores à sua volta, você reconhece essas dores? Você está fazendo alguma coisa para resolver essas dores? Você criou alguma coisa do mês passado para cá, para resolver a sua dor ou da dor dos outrens que estão próximos a você? Se não, vocês precisam repensar a maneira pela qual vocês vão se colocar num mundo onde os agentes estão sendo colocados e vão entrar numa velocidade muito grande e vão fazer uma coisa muito ruim, que é automatizar processos ruins. Quando você automatiza um processo ruim, ele não fica bom, ele fica ruim mais rápido. Ele fica ruim com mais eficiência, mas continua ruim.
Muitos processos que vocês participam são ruins e eles precisam ser alterados, têm que ser melhorados, tendo em vista os objetivos da sua organização. Esse é o desafio. Edson quer comentar também? O professor Marcelo colocou, né, falou um pouquinho da linha do tempo, né, quando divulgou a pesquisa, depois o que surgiu, e a gente vê que, de fato, a tecnologia tem avançado muito e tratado muitas questões, olhando pelo pilar técnico, tem tratado muitos desses problemas de dificuldades de integração e tudo mais. Isso me faz lembrar que essa coisa tem evoluído tanto que em 2019, em dezembro de 2019, eu fui com um grupo de executivos de instituições financeiras fazer uma visita, uma imersão no contexto de inovação ali e de empreendedorismo do mercado chinês. A gente foi para a China. Inclusive, quase fiquei preso porque foi bem na virada da pandemia, né? Dezembro de 2019 para janeiro ali, quando explodiu lá em 2020. Mas o que eu achei interessante é que em várias visitas que nós fizemos ali, naquela época a China já declarava que estava na estratégia da nação. Era uma das principais estratégias da nação se tornar a maior potência em inteligência artificial do mundo. E eu vi aquilo, conheci tudo que estava acontecendo ali. É claro que a gente faz visitas também ali no Vale do Silício, no mundo americano, e vendo tudo que estava acontecendo. Depois vem esse contexto todo da OpenAI, ChatGPT e todo o boom da IA generativa, até que de repente surge o DeepSeek R1 e faz aquela bagunça toda no mercado, mostrando uma forma diferente de tratar essa questão de mais barata, de impacto em bolsa, impacto na forma. E aí eu me lembrei dos anos anteriores, eu falei, há um pouco mais de 5 anos, 4 anos e pouco, eu ouvi sobre uma estratégia. Então, é um pouquinho do que o professor Marcelo falou, né? A gente precisa de uma estratégia desenhada, a gente precisa entender o que está acontecendo e não deixar a coisa solta, precisa de amarrar as pontas. Se a gente não quer enfrentar um percentual muito alto de problema de integração, a gente precisa enxergar o todo, a gente precisa ter uma estratégia muito bem desenhada, muito bem traçada. E com esse aprendizado, quando nós fomos adotar fortemente o uso de IA generativa lá no Cicobi, nós elencamos 4 principais pilares para essa jornada de adoção e utilização, que o primeiro deles foi segurança, porque como instituição financeira não tem como abrir mão disso, então, até por ser um segmento muito regulado. O segundo pilar, para nós, muito importante, é a escalabilidade, porque os números são grandes, né? A gente tem que disponibilizar as soluções, ou as inovações, ou os cases de sucesso para mais de 60 mil funcionários, para rodar em mais de 4.700 agências e para quase 10 milhões de clientes. E a gente também tem que pensar no terceiro pilar, que é uma gestão eficiente de custos. Então, se eu entrar num modelo 100% licenciado, tokenizado e soltar na mão de todo mundo para sair, eu não consigo escalar os meus cases, porque o custo inviabiliza, né, a melhoria da experiência, inviabiliza a eficiência operacional que eu estou percorrendo, porque o tempo de retorno pode ser grande e a cobrança pelo retorno no investimento em IA é muito alta. E por último, e não menos importante, a gente olhou para esse mercado e entendeu que a pergunta correta não era qual modelo eu deveria usar, mas quais modelos eu deveria usar. Perfeito. A gente subiu o 4º pilar, né, estratégico da nossa jornada de adoção e uso, como sendo a possibilidade de adoção de múltiplos modelos LLMs. E a gente entende que hoje a gente colhe muitos benefícios de ter desenhado uma jornada baseada nesses 4 pilares, porque a gente conseguiu criar e desenhar inúmeros cases de negócio, na esteira de negócio, que nos trouxeram eficiência operacional, melhoria de experiência, com um custo bastante reduzido, né, e podendo utilizar o melhor modelo
para o melhor case no melhor momento, porque a gente percebe também que essa corrida, o professor Marcelo falou sobre isso, olha, uma semana depois surgiu isso, 2 semanas depois surgiu aquilo, e a gente vê novas versões, e a briga entre, muito P&D envolvido, né? Muita pesquisa e desenvolvimento, muito investimento em tudo isso, e as novidades são aí a cada 15 dias, a cada semana, a cada mês, tem coisa nova. A gente fala que a vida da IA é que nem o cachorro, né? Cachorro, 1 ano de cachorro vale 7, não é isso? Nossa, aí é mais ou menos isso, né? É muito rápido que acontece a evolução. Exato, e teve caso que a gente começou com um modelo e virou para outro modelo com esforço zero de desenvolvimento. Você tem uma política por trás. Sim, a gente tem uma política por trás disso. Então, além de ter uma política, a gente também institucionalizou e oficializou o guia, o manual de uso responsável da inteligência artificial na instituição, abordando questões como a necessidade de visão crítica, de validação, de tratamento dentro daquilo que é institucional. Então, soltamos uma política e um manual de boas práticas de uso para toda a instituição. Então, eu vejo, voltando ao que o professor Marcelo falou, eu vejo isso como muito importante. Você precisa ter uma visão estratégica, né? Você precisa ter um desenho, não é simplesmente adotar por adotar, usar por usar. Aí, se você fizer isso, vai enfrentar inúmeros problemas, muitas barreiras, integração quebrada a todo instante. Mas se o desenho for bem estruturado, for bem feito, e aqui, é claro, eu estou dando um exemplo do nosso caso, e não estou dizendo que é o melhor, estou apenas relatando um caso real nosso na jornada de adoção e utilização corporativa e institucional da IA generativa. Mas eu acredito muito nisso, na visão estratégica e na conexão das pontas, né, daquilo que se quer fazer. A gente está chegando ao finalzinho aqui, vou fazer uma pergunta, já que ele comentou de política, vou fazer para os dois, que vão ser 2 visões provavelmente diferentes da mesma coisa. É política, mas estamos falando de política de IA, mas estamos falando também de cargos e de responsabilidades, de accountability por IA. Antigamente, existia só o CIO. Aí depois você teve o CTO, Technology. Aí depois você tem o CDO, porque você tem dados, e sem dados não tem IA. Então, e você tem o CAIO, né, chamado CAIO, que é o CAIO. Isso, em muitas organizações, eu falo agora por experiência de consultoria, está um pouco embolado sobre certos aspectos. Quer dizer, a governança, eu me refiro à governança, como é que isso é feito, que você tem uma área central que governa a IA na organização ou não, você tem um centro de excelência que divide, enfim. Queria saber como é que... Primeiro, vou perguntar, só para variar, começar com você academicamente, por assim dizer, apesar do Marcelo também ser consultor, a visão dele de mercado disso, e depois do Cicobi aqui com o Edson, para ele comentar também um pouquinho como é que ele vê essa governança como um todo ligada à área de IA, né? Eu me sinto numa praia no Japão, vendo o maremoto chegar e tendo que tomar uma decisão. Quando o Cicobi diz que teve sucesso até o momento e que divulgou essas normas, agora, com a necessidade de se criar agentes de maneira corporativa, seu problema de governança não é mais de TI, é de IA. Ele é exponencialmente mais sério e mais perigoso do que nós vivemos até agora. Cada instrumento de IA sendo construído no ambiente corporativo da sua organização precisa estar perfeitamente avaliado, documentado e controlado para que aquelas políticas possam ser colocadas na prática. Então, o que nós discutimos até o final do ano passado, a gente tem que repensar, porque governança de IA se tornou o assunto do momento. Se a gente usar a tecnologia pela tecnologia e não como um instrumento gerencial, a gente vai colocar em risco a imagem das nossas organizações. A gente convida vocês a voltarem aqui para a FGV, né? Você que está nos assistindo através da internet, vem aqui para discutir, porque esse é o assunto da hora. Nós estamos não só lidando academicamente com isso, mas estamos trabalhando no sentido de desenvolver soluções e novos pensamentos, porque ninguém tem a solução clara para isso, mas a gente vê uma série de caminhos que a gente já pode seguir com frameworks que ainda estão sendo desenvolvidos e a gente pode construir juntos as ferramentas de gestão da IA desse século XXI, nova fase.
Obrigado, Marcelo. Edson, por favor. Se for uma coisa confidencial, não precisa falar, fica à vontade. Tranquilo. No tema de IA, e principalmente IA generativa e IA agêntica, né? Muito se fala e todos os fornecedores têm a melhor solução para te vender e te apresentar. É uma solução para orquestrar e outra solução para governar. Uma para orquestrar agentes e outra para governar todo esse mundo. Mas o fato é que, independente disso, de todo mundo querer ter a sua, surfar essa onda e estar fazendo disso um negócio, a gente entendeu no início da nossa jornada que governança era essencial. Então, o que nós fizemos foi criar o nosso Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que nós, ousadamente demos o nome de CIA, o mercado chama de CEO, CEO, nós chamamos de CIA, Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que é um núcleo que fica hoje dentro da TI, atendendo e trabalhando em conjunto com as áreas de negócio. Mas é dentro... Ele é dentro da TI e ele é formado estruturalmente ou funcionalmente, ele está dentro da TI, mas ele é formado por profissionais multidisciplinares. Então, quando esse CIA vai trabalhar em algum caso, em algum case, a gente forma uma squad específica com profissionais de negócio e múltiplos profissionais de TI, de vários perfis, de arquitetura, infraestrutura, segurança cibernética, os engenheiros de dados, cientistas de dados, para poder trabalhar nesse case. E ele também é responsável por trabalhar nas prioridades estratégicas, garantir ou controlar que as prioridades estratégicas estão sendo seguidas. Então, todo mundo quer um agente para se chamar de seu. Todo mundo quer utilizar todas as áreas, todos os negócios, mas, como sempre, o nosso poder de investimento ele é limitado e a gente precisa priorizar o que nós vamos atacar primeiro. Então, olhando para o nosso planejamento estratégico, que lá tem um nome diferente, que é o Pacto Sistêmico de Estratégia, derivando ali para o nosso plano de TI, qual vai ser a prioridade das nossas entregas. Nós vamos atender o crédito, que é um dos focos da instituição financeira, o próprio perfil de quem precisa de investimento, e por aí a gente vai desdobrando as entregas, mas sempre dentro dessa governança ou desse centro de excelência. A gente não soltou o desenvolvimento de agentes na mão de todos ou de todas as áreas, por mais que a gente saiba que o mundo caminha para isso. E aí fica um grande desafio, como o professor Marcelo falou, como que nesse contexto descentralizado, dentro de uma instituição grande, de uma empresa muito grande, como de fato ter um controle, uma governança adequada disso. Aí eu já estou falando nesse cenário de desenvolvimento descentralizado de agentes e para colocar tudo isso para funcionar. É de fato um desafio. Nós ainda estamos vivendo um cenário de desenvolvimento centralizado. No centro de governança, no centro de excelência, mas com a participação de todos, mas você acha que existe de todas as áreas. Você acha que tem uma tendência a descentralizar na medida que a coisa vai evoluindo? Na verdade, não só tendência, mas há uma pressão forte para isso. Inclusive, uma pressão muito forte de muitos executivos que estão à frente das instituições, que escutam as reportagens, veem as propagandas, assistem algumas palestras e veem aquela apresentação de PowerPoint de como é fácil criar um agente. De como é fácil você, num next, criar e ele está funcionando. Não, então não vou ficar mais dependente Mas ele não consegue imaginar que aquilo pode virar o apocalipse dentro da empresa, Então, a gente tem também essa responsabilidade de conscientização, a gente tem essa responsabilidade e esse dever de conscientizar a empresa dos tempos e movimentos. Perfeito. Então, assim, quando que... Eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto e vai caminhar para isso. Mas hoje a gente ainda tem muitas interrogações em relação a essa criação descentralizada.
principalmente para questões mais complexas. Não estou falando aqui de questões simples, tá? Sim, Questões sim, ali sim. administrativas ou departamentais. Estou olhando sempre com a visão mais macro, a visão do negócio, daquilo que é importante para a instituição, aquilo que traz receita, que traz retorno, que traz eficiência. É um grande desafio. Não, maravilha. Gente, estamos caminhando ao final, vou pedir daqui a pouco as palavras derradeiras aqui dos nossos debatedores, mas alguém tem alguma pergunta, poxa, algum comentário, quer fazer uma colocação? Alguém faz uma pergunta aí, poxa? Vamos aproveitar, muito bem. Professores, bom dia, meu nome é Israel. A minha pergunta é a seguinte, eu vi que na fala tinha a questão do Shadow IT, que sempre foi um problema, né, para a corporação em geral, independente de governo ou privado. Como que vocês enxergam o Shadow IT dentro do próprio TI? Porque agora as grandes coisas que o TI fazia, o TI está delargando para um IA responder. Então, eu não vou ter tempo de olhar tudo que a IA faz, como ela processa. Então, agora o Shadow IT, ele existe na minha corporação, só que o meu próprio time de TI está começando a deixar de ter conhecimento de coisas de TI, porque ele precisa focar em, seja regra de negócios, seja a gestão da tecnologia em si, mas ele está se tornando um Shadow IT dentro da própria TI agora, né? Como que vocês enxergam esse fenômeno? Marcelo, quer começar? A questão é o conhecimento acerca de toda plataforma tecnológica, o inventário tecnológico ser muito bem documentado. Aí é uma boa notícia que você tem ferramentas que hoje são ideais para construção de soluções, que também são ótimas documentadoras. Mas isso diz respeito a uma nova política e uma nova percepção a respeito do conhecimento do que TI tinha como domínio anterior e que ele fatalmente vai ceder para o apoio direto da IA. E seus técnicos vão começar a esquecer a respeito disso. Então, você vai ter que confiar naquela documentação. É muito provável que você tenha que também investir em redundância em outra plataforma que vai fazer a mesma documentação e vai gerenciar, tanto em termos de ambiente de nuvem, quanto também diferentes modelos, né, de diferentes fornecedores, para que você possa lidar com essa complexidade no futuro, porque as pessoas vão esquecer até mesmo o motivo daquele código que foi desenvolvido. E isso precisa ser muito bem cuidado, porque na medida que você ganhar na Mega Sena e sair da sua empresa, alguém vai meter a mão nesse código e pode simplesmente arrebentar tudo. Então, a nossa dependência operacional foi citada aqui, ela é irreversível. Mas planos de contingência, por exemplo, precisam ser desenvolvidos simplesmente porque não é questão de se vai acontecer no problema, é quando e de que natureza e o que você faz no momento que isso acontecer. Eu vou passar para isso, mas também é uma questão de governança forte, porque você teve aquele movimento do Citizen Development há um tempo atrás, né, que a gente passou, e até para trás não, a gente passa ainda, porque chegou-se à conclusão há um tempo atrás de que a demanda por TI é muito maior do que a quantidade de recursos que existem na empresa, e é fato, principalmente desenvolvimento, né? Mas essa conclusão foi até um pouco anterior ao boom 2022 do ChatGPT em diante. Aí, daí em diante, começou a surgir outras coisas, a coisa foi crescendo e tal. Hoje, isso, é o que ele acabou de falar, hoje isso deu há uma tendência, eu concordo 100%, a descentralizar de alguma forma. Mas se isso não tiver governança, aí acontece o que o Marcelo comentou, de você ter um possível... É o caos. Eu não queria falar assim. A começar pelo LGPD. A começar pelo LGPD. E outras coisas mais, né? Porque você... Um detalhezinho, assim, pensando rápido, quem não tem noção de que token custa dinheiro, por exemplo... Você já pensou? Na ida e na volta? Na ida ainda é uma grana, mas na volta é uma grana. Então, assim, o potencial de estrago é gigante. Por isso que eu perguntei da governança, porque eu acho que a governança é um dos pontos, talvez, principais hoje ligados à inteligência artificial. E muitas empresas vão no hype. Eu tenho visto, vou só comentar rápido, eu tenho visto muito, vamos fazer? Vamos botar IA? Vamos. Mas para quê? Qual que é o problema? O que você quer fazer? Qual que é a política? Pô, o cara quer botar IA porque a IA aumenta, se eu falar, eu uso IA, a minha proposta vale mais 30%.
É o que eu mais escuto. Porque eu uso IA. Mas isso é perigoso, isso é perigosíssimo. Todo mundo aqui é da área, sabe o que eu estou falando. Não estou sendo protecionista não da área de TI, mas eu acho que há que ter cuidados, né? Perdão. Não, eu acho que é isso mesmo, e tentando contribuir aqui com as falas dos professores Marcelo e André, o que eu vejo na prática, Israel, né? O que eu vejo na prática, Israel, é que assim, a gente precisa tomar muito cuidado porque existe a dor do crescimento. Uma coisa é quando você é uma empresa menor que você ali precisa, né? E aí esse controle acaba não acontecendo. A empresa vai crescendo e na própria área de TI, como você falou, o Shadow IT sempre foi um problema, independente de qualquer coisa, mas trazendo esse cenário para a área de TI, ele também é um problema, principalmente para as grandes instituições, para as instituições de maior porte. Então, o que a gente sempre fala lá para o nosso time é que, assim, olha, aqui você não está adotando a inteligência artificial que você adota na sua vida pessoal ou na sua casa. Aqui você está dentro de uma diretriz institucional corporativa e de uma estratégia que foi desenhada e tratada para que ela seja, de fato, bem-sucedida. E as regras são estabelecidas. Então, hoje, a gente não libera ou não deixa, até pelo contexto não só da LGPD, mas num contexto mais amplo da segurança cibernética, a gente não deixa isso solto ou totalmente livre para as áreas escolherem o que querem fazer ou como querem fazer. Vocês devem estar acompanhando o que está acontecendo, o que tem acontecido nos últimos meses aí no mercado financeiro, com ataques ao mercado financeiro e bandidos conseguindo sucesso aí na subtração de quase 2 bilhões de reais nesses ataques. Tivemos um agora, recentemente, a uma das instituições no domingo. E se eu simplesmente deixo aberto para cada um usar o que quer, da forma que quer, percebam a fragilidade que a instituição é exposta. Então, são as dores do crescimento e, mais do que isso, a necessidade de uma estratégia para caminhar. É bem na linha do que o professor Marcelo já tinha falado. Eu não posso deixar qualquer um fazendo o que quer, da maneira que quer, da forma que entende. Eu tenho que dotar o meu time, as minhas esteiras, com as capacidades necessárias, seja na IDE, seja utilizando soluções apropriadas ou especializadas, para ter os ganhos que eu pretendo ter como instituição. Então, eu percebo que é nessa linha. O pessoal fica chateado, às vezes, das empresas, né? Pô, mas eu sou obrigado a usar Copilot, porque a segurança da Microsoft, Authenticator, etc., eu sou obrigado a trabalhar. Mas o Copilot não é tão bom quanto o que eu uso em casa, que é um pouco do que ele falou, porque o que eu uso em casa não tem uma API, é direto, enfim. Mas isso faz parte da segurança, que, enfim, faz parte do show, né? Acho que tem outra pergunta, né? Tudo bom? Bom dia, pessoal. Meu nome é Mário. Bom, minha pergunta é sequencial. Deu a casa que eu encaminhado as respostas de vocês encaixou na minha dúvida. Sequencial. Vai entender. Vai não ser é uma ágil. sequência. Ainda não. Vai ser um processamento paralelo. É o seguinte, eu acho que essa fala, né? A gente usa o Copilot porque tem a segurança da Microsoft. Mas tem algo que a gente trabalha em tese com essas questões de segurança, que fica aí limiar de segurança cibernética, segurança contratual e institucional como o grande guarda-chuva. Em que momento que nós podemos ter segurança operacional? Porque assim, a gente hoje, eu entendo que boa parte da segurança está por meio de uma assinatura de contrato que uma empresa, Microsoft, o que for, as fornecedoras de IA, dizem que esses dados não têm um backdoor, ou melhor, essas soluções não têm um backdoor que movimenta os nossos dados, ou que ele não tem, nem que seja, não é um backdoor no sentido de vazar o dado, mas um motorzinho lá dentro que fica processando, fica rotulando os dados. Daqui a pouco, quando eu precisar, beleza, vai lá, vai no banco tal, vai na instituição tal, porque lá vai ter a solução. Estava conversando com o Israel aqui, apesar de eu usar bastante IA, eu não tinha ainda clicado no botão dentro do Drive, não sei se vocês conhecem, dentro do Drive agora tem, explica o que é esse depósito de dados que eu tenho dentro do meu Drive. Eu pensei que ele ia fazer assim, tem tantos arquivos, o total de espaço ocupado é isso. Não, ele fala, tem um arquivo tal que você para a pessoa tal, tem aqui o feliz aniversário da sua mãe, tem esse negócio aqui, tem a foto do seu filho, do aniversário do dia tal, e a viagem que vocês fizeram na família, os nomes da pessoa da família. Ele falou isso, no dia tal. Então, assim, tudo bem, está rodando num pseudo-ambiente meu, tenho
um contrato com o Google que ele não vai usar isso, expandir isso, mas ele vai usar. Na realidade, os contratos normalmente têm isso. Do Google tem, né? Ele vai usar, mas não com o meu dado pessoal. Ele vai anonimizar, vai fazer. Bom, resumindo, temos um contrato que dá garantia que ele não vai fazer isso, mas e a vida real? A gente já tem soluções hoje que conseguem... que garantia, eu acho a palavra forte em cibersegurança, mas que dá, assim, um pouco mais de credibilidade que os nossos dados não estão sendo processados por um fim que não é o que a gente quer? Bom, continua valendo aquela máxima, 75% dos problemas de segurança dizem respeito aos seus funcionários. Segundo, a gente está tentando fazer até hoje um processo de informatização, olha o termo que eu estou usando, informatização, sem conhecer acerca de como a empresa deveria funcionar. A maior parte das organizações aqui representadas não se conhece na forma de processos. E se conheceu, está desatualizado e a gente tem que criar uma nova maneira de manter isso atualizado. Caso contrário, toda a lógica de contexto que você dá para esses agentes pode estar furada. E se tiver furada, vai ficar na mão de alguém que definiu aquilo que vai ser usado para aquela estrutura, que mais à frente vai ser rotulado por um fornecedor que nós temos um contrato, mas a gente não acredita muito neles. De certa forma, você está discutindo uma questão da hora. Ninguém sabe exatamente a solução, mas a gente viu isso acontecendo dentro da estrutura híbrida do OpenClaw, que era CloudBot no início. Ele mantém as transações em um arquivo mini-data lá, localmente, se você usar com os seus dados pessoais. E isso está apontando um caminho para que as corporações mantenham seus dados armazenados localmente e, ao mesmo tempo, utilizem os engines, os modelos externos daquele que eles quiserem. Então, não vai ser problema você também utilizar da China, usar americano, isso não vai ter mais importância. A questão vai ser, nós temos uma nova estrutura e isso está sendo endereçado agora. Que tal você participar exatamente do desenvolvimento de uma nova solução e ficar bilionário e depois voltar aqui para contar isso para a gente? Se eu for, assim, perfeito, se eu fosse responder isso rápido, que você perguntou, não sei nem o que você vai falar, eu diria que a resposta é não. Não existe nada que, a não ser aquele check que você bota ali no Gemini, ou onde quer que você falou, o Google, né? Mas não existe, que eu saiba, aí você pode, que eu saiba, não existe. Assim, por outro lado, eu vivi, alguns aqui não, os mais novinhos, mas eu vivi, os três aqui acho que viveram, o nascimento do PC. Eu fui de mainframe, depois eu vi PC, depois eu vi o e-mail, depois eu vi internet, depois eu vi a nuvem e agora, mais recentemente, essa revolução da IA, enfim. E sempre tem questão de segurança. A cloud, por exemplo, ninguém queria botar nada na cloud antigamente. Vocês lembram disso? Cloud? Cloud? Que diabo de cloud é esse aí? Pô? Não estou falando de Dropbox, estou falando de AWS, de Azure, não vou botar coisa minha lá, LGPD, sei lá, GDPR, vai dar... E agora, ninguém mais, assim, muita gente não questiona mais isso. Então, assim, eu acho que há uma tendência a isso daqui a pouco, de ser mais transparente, ter menos... Mas isso envolve também, falei que ia ser rápido, mas isso envolve uma questão de supremacia também, porque é um dos grandes medos que as pessoas têm. Por que a França criou o Mistral, né? Por que a Espanha está criando o modelo dela e tal? Já se descobriu que, por exemplo, o Claude, que ele recusou ser usado agora para assassinato autônomo e para vigilância em massa, por exemplo, né? Isso é uma questão de supremacia, está na guerra. O próprio Claude foi usado também para a captura do Maduro. Então, assim, se você vai usar um modelo e o modelo passa por um servidor americano, alguém está vendo teus dados de algum grau, não tem como, né? Você está mandando coisa para lá. Então, por isso que as nações estão, fora a China, né, que é um caso à parte, então as nações estão preocupadas com isso. A gente também, mas eu acho, que como tudo, como a cloud foi evoluindo, etc., com o tempo isso vai deixar de ser um issue tão forte, né? Acho eu, não sei. Mas é exatamente isso, a sua preocupação, né, a sua colocação, ela é extremamente válida e a resposta é: tem garantia? Eu também digo que não.
Não tem. E vou falar o que foi a nossa jornada. Eu falei para vocês de 4 pilares que basearam a nossa jornada de adoção e utilização, e o primeiro deles que eu citei foi segurança. Por conta da LGPD, por causa da questão de resolução de segurança cibernética, uma série de outras coisas. Só que um dos pilares, né, quando a gente vai para a segurança, então eu não vou lá para fora, eu vou ficar dentro do meu ambiente, eu vou processar tudo nos meus data centers. Só quando eu falo de IA, eu estou falando que eu preciso ter uma capacidade de escalar muito grande. Né? Então, juntando a segurança com escala, a gente concluiu, olha, então não tem como ficar necessariamente dentro de casa. Eu vou para a nuvem, mas eu vou para uma nuvem fechada, uma nuvem privada, onde a fronteira dessa nuvem é gerenciada pelo meu time. Eu não estou contratando o provedor para gerenciar o meu ambiente. Eu gerencio, eu que garanto quem entra e quem sai. Então, eu estou no intermediário ali, mas eu consigo escalar, seja horizontalmente, seja verticalmente. Tá, mas e aí? Se é o meu ambiente, como é que eu uso os recursos aí que estão a um clique de todo mundo, né? Então, nós decidimos adotar os múltiplos modelos. Então, a gente pegou os modelos, instalou os modelos no nosso ambiente e a gente passou a utilizar Llama... Modelo aberto? Open source. Passamos a utilizar Llama, Mistral, Phi4, DeepSeek, quando foi lançado a gente incorporou, colocamos o Granite, colocamos o GPT-OSS, e hoje a gente tem esse arsenal de modelos lá disponíveis para a gente utilizar, gerenciados por nós num ambiente fechado e controlado à fronteira pelo nosso time. Mas isso ainda traz algumas limitações, né? Claro, a gente conseguiu explorar muito esse mundo e esse recurso, utilizando técnicas de RAG, principalmente, para que a gente definisse bem o contexto da resposta dos modelos para as nossas políticas, para os nossos manuais, para as nossas melhores práticas, né? Tratando ali, né, os guarda-reios para evitar as alucinações ou tratativas de temas que não eram de interesse institucional corporativo. Mas a gente precisou avançar. E aí, para avançar, a gente tem que dar o próximo passo, e a gente está fazendo isso com muito cuidado, com muita observabilidade, mas a questão da segurança que o Mário colocou é garantido? Não, não é. Mas eu volto e fecho com o último ponto que o professor Marcelo falou, que 75% dos problemas ainda está dentro de casa nos profissionais. Volto aos ataques ao mercado financeiro que aconteceram, em sua grande maioria foram ataques que cooptaram, né, aliciaram profissionais internos, pessoas internas das instituições com credenciais poderosas ou válidas, ou caminhos para que isso pudesse acontecer. Então, né, às vezes a gente cerca de todas as formas, achando que está totalmente bem cercado e fechado, e a porta mais frágil está lá solta para um Shadow IT, né, solta para alguma outra coisa que a gente não está com o olhar. A gente não deixa passar uma agulha, mas o camelo passa sem a gente ver, né? Então tem que tomar muito cuidado. Na época minha de IBM, eu fazia um negócio engraçado, é engraçado o nome, né? Chamava teste de penetração. Porque eu era o cara que ia na empresa e o CEO me dava lá uma senha mortal, um usuário bobão, e com esse usuário bobão eu tentava fazer o máximo de estrago que podia fazer. Isso hoje eu chamo Red Team, né? Eu fazia isso. E era muito interessante, porque a gente fazia um relatório ao final, falava, você está com um probleminha aqui e tal. Só que, como bem colocaram os dois, o principal problema, entre aspas, né, é o abençoado que bota a senha 1, 2, 3, 4. Ou que pega o pendrive com tudo no fim e leva para casa. Esse é o problema, né? Maior do que propriamente, sei lá, uma configuração de firewall, vamos dizer. Era bem curioso isso. As pessoas, como sempre, são o ônus e o bônus. Emprestam a senha, exatamente. Mas, enfim, mais perguntas, gente? Opa! A pessoa fica bom, né?
Agora que foi, agora esquentou, né? Estava na hora. Bom dia, Vicente. É sobre complexidade e apocalipse, né, que foi falado aí. Inteligência artificial está evoluindo rápido demais e não tem nada a ver com o que era antigamente. Meu projeto final em 88 no UNB foi sobre inteligência artificial. Sistema especialista. De diagnosticar doença de abelha. Então, assim, não tem absolutamente nada a ver com hoje. Era burrice artificial completa, né? O que acontece? Eu vou botar um pouco de filosofia aqui, né? As potências superiores do homem, inteligência e vontade. E a memória. O que acontece? O computador é indubitavelmente muito melhor na memória, sempre foi. Não tem como comparar. Inteligência é o que está evoluindo bastante agora, mas a gente tem também a vontade. E o que a gente está vendo é um ser inferior, o homem se tornando, né, inferior, criando uma coisa superior. Deus cria o homem, Deus está no controle de tudo, se ele quiser, mas o homem cria uma inteligência artificial, como é que ele vai controlar isso? Então, a minha pergunta qual é? Com certeza, a gente vai precisar de ferramentas de inteligência artificial para fazer auditoria e testes, o PIN testes, né, os testes de penetração e vários outros da inteligência artificial. Como é que a gente está hoje e qual é a tendência futura de como é que a gente vai usar IA para controlar a IA e garantir que a IA não seja perigosa? Você não tem jeito, você vai ter que usar a IA para analisar o risco da IA. Você não tem como escapar. Lembra que eu comentei que existiu a fase 1, em que o trabalho intelectual está sendo substituído gradativamente pela IA? A fase 2 é a fase da robótica. Década de 30 que a gente vai viver agora, cada um de vocês vai cogitar profundamente em ter um robô para lavar louça, que vai acabar com a sua privacidade, por sinal, vai fazer parte de algum modelo computacional de pessoas que não gostam muito de você. E é fatal que isso venha substituir o trabalho humano. Os carros autônomos vão estar funcionando em tudo quanto é lugar. E aí, tecnicamente, a fase 3, pelo que está se apontando, é a substituição do próprio ser humano, né, na relação, porque você vai ter mais amistosidade com esse modelo inteligente, pseudo-amistoso, do que você tem nas relações convencionais com outras pessoas. Ou seja, é um cenário, como você falou, apocalíptico, né? Sim. Por trás disso tudo existe uma solução. Talvez a gente resgatar a nossa humanidade e descobrir que, apesar de não estamos mais fazendo o trabalho operacional, a gente está construindo alguma coisa que faça o bem para outra pessoa. Não, comunidades isoladas, de alguma forma, vão começar a surgir. Nós temos um passivo ambiental que tem centenas de anos para serem resolvidos e precisa um motor econômico para pagar você para replantar as florestas, né? Você vai ter que cuidar dos seus velhinhos, cara. Seus velhinhos vão continuar existindo. Em 2050, 17% da população brasileira vai ter mais de 80 anos. Vai ser uma epidemia de demência. E a gente vai ter que cuidar dos nossos pais, dos nossos avós. No caso, vamos ser nós, no caso. Então, nós temos muito trabalho, né, que precisa ser, de alguma forma, remunerado e que a IA não virá a fazer. Então, talvez, quem sabe, exista um mundo novo, muito legal, onde a gente possa finalmente medir o PIB da empresa ou do país a partir da felicidade das pessoas que estão habitando naquele país. Quem sabe? Eu prefiro pensar dessa maneira. Eu também sou da linha otimista, eu não sou da linha pessimista. Não. Eu respeito o Yuval Harari, Max Tegmark, o próprio Jeffrey Hinton. Vocês sabem que ele é um pouco apocalíptico, né, no sentido da perspectiva do que está acontecendo, mas eu sou da linha otimista. Eu acho que reconheço os riscos, estudo os riscos, entendo que tenha riscos que a gente nem comentou aqui, que a gente falou de segurança, mas em inglês security e safety são coisas diferentes. E o safety, que é o desalinhamento do que a IA, por exemplo, em aprendizado por reforço, pode querer versus o que a gente quer, é um risco. Isso existe, esse risco. Com guerra, então, nem precisa falar. Mas eu acho, para resumir e passar para o Edson aqui, eu acho que os benefícios potenciais compensam os riscos potenciais. Eu acho isso. No sentido de cura de doenças, de melhoria de energia, de transporte, em último grau até... Enfim, eu ia fazer uma pergunta aqui relativa à desigualdade, mas em último grau até em relação à desigualdade. Mas isso é controverso, eu reconheço, é polêmico e só vamos saber daqui a um tempinho, né? Edson, por favor.
Não, essa questão de termos uma IA avaliando, analisando outra IA, isso já é realidade. A gente tem vários cases, inclusive, de comitês que são criados com a existência de agentes de IA. Então, é um agente debatendo com outro agente, criticando a posição de outro agente, por exemplo, das melhores políticas para investimento. Skill conselheiro. Exatamente. Então, assim, isso já existe. Então, para auditar, para conferir, também é natural. Só que eu também sou mais do viés, né, copo meio cheio. Eu sou muito otimista e, por mais que as notícias, né, muitos pesquisadores ou muitos influenciadores queiram levar ao caos, eu ainda acredito na humanidade. Por mais que a gente, né, acompanhe aí tanta atrocidade, tanta coisa no dia a dia acontecendo, mas eu ainda acredito na humanidade e eu creio que a gente caminha para uma evolução saudável. Você está falando desse negócio da IA, criticar IA. Sabe que eu fiz um agente que revisa o que o outro agente fez para criar carrossel de Instagram? Então, tem um dos 4 agentes, um é só para revisar o que os outros fizeram. É muito louco isso, né? Aí ele fala, revisei, o que você acha? Eu falo, deve estar bom, vamos ver. É muito, muito maluco isso. Gente, estamos chegando ao final aqui, porque afinal de contas são 11 horas da manhã, você também está cansado já de ouvir a gente. Mas alguém tem mais uma, não quero ser indelicado, alguém tem mais uma pergunta? Aquelas perguntas difíceis que eu passo para o Marcelo ou para o Edson? Não? Olha aí, difícil. Mas, na verdade, difícil. Não. Eu só vou ponderar. Difícil o professor Marcelo, tá? Não, na verdade, só uma curiosidade, né? Assim, primeiro, parabéns aí pelo debate, eu achei fantástico. Eu sou consultor na área de tecnologia e inteligência artificial, assim, fantástico. As perguntas que eu estava para fazer aqui, os colegas fizeram, vocês debatendo aí, sensacional. No início desse ano, eu participei de um evento, no final do ano passado, um evento de IA aqui em Brasília, lá no Sebrae Lab, e uma empresa apresentou algumas soluções, eles têm uma plataforma, eles chamam de Mind High. E dentre as soluções que eles têm dentro dessa plataforma, eles chamam de personalidades agênticas. A personalidade agêntica, e é por assinatura, você assina aquela personalidade que você quer usar. A personalidade que tem mais saídas, centenas de milhares, é uma psicóloga. Então, uma psicóloga que é uma máquina, que está tratando de pessoas, dando conselhos, dando direcionamentos, enfim. Aonde que isso vai parar, né? Vai parar o seguinte, você vai criar uma skill que é você, sendo atualizado dinamicamente com o seu conhecimento, você vai ganhar dinheiro com sua cópia digital e você vai para a praia. Eu acho que é uma boa oportunidade da gente ter maior qualidade de vida. E não vamos longe, né? Assim, a minha esposa é médica, ela fala que hoje o consultório é somente uma segunda opinião. Porque o paciente ele já chega totalmente atendido, até então era pelo Dr. Google, e agora ele é atendido por uma IA, por um agente que a pessoa vai lá, sobe exame, joga exame para ser avaliado, faz uma anamnese, e aí acho que com aquele receio final ele vai para escutar uma segunda opinião, né? E se o médico falar qualquer coisa diferente, vai ser criticado, ou vai ser... Mas, enfim, já é algo do dia a dia, né? Você sabe que eu tenho 2 formações. Uma delas é psicologia, por acaso. E atendi em clínica há muito tempo. Sim, existe isso. O cara que faz TI depois faz psicologia. Talvez seja até uma consequência. Mas é assim, eu, por acaso, eu fiz um workshop outro dia de IA para psicologia. Eu estava desatualizado nas leis brasileiras, que não são muitas, na verdade, até então. Mas, então eu fui estudar o que tinha de sistema funcionando, etc. Eu não conheço esse que você falou, então não posso falar, mas eu conheço vários outros. E a grande maioria não é legal. A base desse negócio não pode ser... Porque eles pesquisaram, eu vou dizer um que é bacana, que está sendo testado em Stanford, que é muito bom para alguns tipos de transtorno alimentar, alguns tipos de transtorno de humor e alguns tipos de transtorno de ansiedade, salvo engano. Mas o meu ponto é o seguinte, quando eles testaram isso com base em algumas linhas de psicologia, como por exemplo a psicanálise, é muito difícil você treinar uma máquina com psicanálise, porque
o falar, né, é diferente, a leitura do falar é diferente, a perspectiva da psicanálise é diferente. Mas quando a máquina foi testada com terapia cognitiva comportamental, que tem base em DSM-5, que tem base, enfim. E eu não estou aqui, isso não se trata de uma crítica à psicanálise, mas se trata de pesquisa. O programa ficou interessante. É um programa de Stanford que eu não vou lembrar agora, está no meu LinkedIn lá em algum lugar, eu não vou lembrar agora, mas ele funciona, os casos estão sendo analisados, mas aí você tem uma base científica boa por trás, porque substituir um psicólogo humano por uma máquina é um troço muito arriscado sob vários aspectos. Eu não preciso mencionar casos de empresas como, assim, vou falar porque eu sei, me lembro de cabeça, do Réplica ou do Character AI, em que você já viu, nós já tivemos casos de, por exemplo, até de, eu não estou responsabilizando as empresas, mas existem casos até de suicídio, e você sabe disso, que acontecem por essas conversas, e às vezes nem são com essas empresas, mas são pessoas que vão se abrindo com a IA e vão colocando e vão trocando, mas sem uma base técnica por trás para fazer aquilo, eu acho hoje ainda muito perigoso, muito. Então, assim, eu acho que essas coisas estão evoluindo, pode ser que aconteça, como o Marcelo falou, tomara, mas temos um caminho ainda pela frente, né, a passar, ainda tem que tomar certa parcimônia. Gente, vou pedir palavras finais aqui dos nossos debatedores, por uma questão de gentileza, eu vou começar pelo Edson, mais uma vez, que é de fora aqui, praticamente de dentro. Diga, Edson. Professor André, professor Marcelo e todos os colegas aqui, eu só queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar participando de um painel tão rico e interessante, um tema extremamente relevante, né, para os nossos dias, e, mais uma vez, me sinto bastante honrado, foi um prazer, e espero ter contribuído, e o que precisarem também, permaneço à disposição. Muito obrigado. E agradeço de verdade. Muito obrigado, contribuiu muito e, poxa, foi um prazer ter você aqui. Marcelo, você... Bom, eu já fiquei fã do Edson, já era fã da empresa, Barcal eu já conheço ele há muitos anos também, conheço a qualidade do trabalho dele. A minha mensagem final é o que eu estou tentando me questionar o tempo todo, se eu sou parte do problema. Se eu é que tenho paradigmas e digo, eu não vou aprender isso, eu não vou acontecer isso, porque a IA, olhada do ponto de vista da TI, pode ser considerada uma espécie de gênio da lâmpada que te concede 1000 pedidos. Basta que você peça direito e que você queira pedir. Então, hoje, eu enfrento problemas técnicos que eu jamais estaria enfrentando nessa altura da vida, e com muita simplicidade abriu-se para você um novo precedente, e cuidado para você não ser o problema. Você agora abrir sua mente e conseguir entender melhor e acompanhar muito bem o movimento diário que está acontecendo dentro do ambiente de IA. Gente, obrigado. Quem quiser bater um papinho também, vamos estar lá fora, um cafezinho, vai ser uma honra, um prazer conversar com vocês lá fora. Tá bom? Obrigado pela presença. Obrigado.